influência das suas decisões superior à dos Estados menos poderosos. E, no fundo, estão-se a vingar nos países em dificuldades, como Portugal, a Irlanda, a Grécia e outros menos pequenos, como a Itália e a Espanha, não é? Do insucesso e das críticas que lhes foram feitas, porque não previram, como nunca preveem, não é? A crise financeira de 2008, e, de alguma forma, estão agora a tentar compensar, dando indicações de cuidado e tal, olhem que aqueles podem portar-se mal. Portanto, a importância que tem é essa, e realmente a avaliação que se pode fazer da fiabilidade dos seus juízos e das suas indicações é extremamente duvidosa por estes motivos. E isto há de ser uma coisa de que se há de deixar de falar, não é? Quer dizer, a questão da dívida dos Estados, dívidas soberanas, é uma expressão recente. Se falasse em dívida soberana aqui há 2 meses atrás, há 2 meses não digo, mas há 2 anos atrás, dívida soberana, mas o que é isso? Portanto, tudo isto é novo, quer dizer, uma agência de rating pronunciar-se não apenas na classificação desta ou daquela empresa, deste ou daquele produto, do preço do petróleo, do preço do açúcar, ou das couves, ou do urânio, classificar países, não é? Isto é recente, não é? E é um sinal destas mudanças perigosas que estamos a enfrentar, se não fosse a incapacidade da Europa de encontrar respostas para isto, não é? Provavelmente já estaríamos numa outra fase, não é? Mas com esta recusa de considerar mecanismos que permitam que não havendo o Banco Central que possa emitir moeda na mão dos Estados-membros da União Europeia, que o Banco Central Europeu se possa substituir, naturalmente, com regras e condições, não é? Mas este déficit de construção europeia no que diz respeito a ter uma moeda, mas não ter poder, os Estados não terem poder para designadamente, como fizeram os Estados Unidos ainda agora, não é? Emitir moeda, não é? Embora isso naturalmente não resolva todos os problemas, mas ajuda a geri-los. Portanto, encontraram estes países especialmente fragilizados, destituídos de poderes para controlar a sua própria moeda e, portanto, isto evidentemente dá lucros brutais, não é? As dívidas de curto prazo, aos preços a que são vendidas, isto está a estimular os mercados financeiros de que maneira? A gente a ganhar imenso dinheiro à custa de Portugal, da Grécia, da Itália, da Espanha e da Irlanda, não é? De maneira que penso que partilho a nossa como ignorância sobre esses poderes transcendentes que se designam por agências de rating agora, não é? Muito obrigada. Exames. Sim ou não? Bom, lá para as 3 horas. Eu agradeço a pergunta e que não esperava que viesse de quem veio, não é? Mas eu não questiono nenhuma forma de avaliação. Para mim, o que me interessa discutir é se há uma congruência entre as formas de avaliação que são utilizadas e os objetivos que são pretendidos com essas formas de avaliação. Vou dar um exemplo. Quando se diz que é preciso exame para melhorar a qualidade do ensino, eu não acredito nessa relação. Portanto, agora, se me disserem assim, é preciso exames para controlar os professores e as escolas, perfeito. Que é preciso exames para ter um instrumento neutro que legitima as desigualdades sociais. Instrumento neutro, ou supostamente neutro, que todos fazem para depois legitimar que uns são melhores e outros são piores. Ok. Se me disserem que é preciso exames para a prestação de contas à sociedade civil sobre o que as escolas fazem, não sei o quê, se me disserem que é preciso exames para comparar as escolas, porque senão não podemos comparar as escolas e introduzir lógicas de mercado, de emulação, de competição, ok. Portanto, eu não
o que me interessa é pensar isto numa congruência. Portanto, o Estado tem legitimidade para fazer exames, não está aqui em causa. Portanto, os exames são uma prerrogativa legítima do Estado. O Estado tem legitimidade para adotar as formas de avaliação que entende, não é isso que está em causa. O que eu questiono, volto a dizer, é a relação que é feita entre exames e melhoria da qualidade da educação. Agora, precisamos pensar quais são as razões para o retorno aos exames. E há algumas razões reais. Quer dizer, os exames pressupõem uma desconfiança sobre o trabalho dos professores. Isto não é dito explicitamente. Mas estou a falar ao nível das funções. Sou sociólogo, e os sociólogos gostam muito de pensar as funções manifestas e as latentes. Não é? As intenções e as ações, as consequências esperadas e as que não são esperadas, as intencionais e as não intencionais. Bom, há efetivamente uma desconfiança sobre os professores e sobre as escolas. E há razões para isso. Esse é o grande problema. Quer dizer, é que quando a gente questiona se não há razões para haver esse controle, estamos aqui a falar entre nós que ninguém nos ouve, não é? Ninguém nos ouve. Infelizmente há. Infelizmente há. Nem todos os professores são competentes, nem todas as escolas fazem o que é suposto fazer, etc, etc, etc. Agora, há um compromisso público e ético com a aprendizagem, tem que haver, não é? E por isso é que eu não tive tempo desta nota mais otimista, mas eu queria introduzi-la aqui. Eu acho que a educação e os professores estão hoje confrontados com a possibilidade de reassumirem uma contribuição importantíssima para sairmos da crise, que é a revalorização da educação, não é? Nesta perspectiva, com qualidade científica, pedagógica e democrática. E democrática, isto é, de assumir a educação como alguma coisa que tem que ter qualidade científica, pedagógica e democrática. E isso poderá ser o melhor contributo para sair da crise. Porque ensinar melhor e ter um compromisso, um empenho com o ensino, quer da parte da escola como organização, desde logo a partir das lideranças legítimas da escola, do diretor, das equipas que estão próximas à direção, etc, etc, do Conselho Geral, de todos os órgãos pedagógicos da escola, etc. Desde um compromisso com a qualidade científica, democrática e pedagógica, não é? Isso é um contributo para sair da crise, porque é barato. É barato, não exige dinheiro. Não é? Eu posso-vos dar uma experiência muito rápida. Eu sou professor da universidade há 27 anos e nos últimos anos, talvez nos últimos 15 anos, que não dava aulas para alunos do primeiro ano. E este ano, na distribuição do serviço, distribuíram-me aulas para a licenciatura para o primeiro e segundo ano. E eu fui dar aulas como eu estava habituado, para o mestrado e para o doutoramento, não é? Em que posso falar, fazer expor as minhas teorias, as minhas ligações todas, etc, etc, que estou a falar a um nível de mestrado ou de doutoramento. Não é? Esqueci-me disso. Esqueci-me que tinha lá alunos do primeiro ano, não é? Que tiveram a capacidade de me dizer, professor, o senhor não há dúvida nenhuma que sabe disso. Não é? Nós não temos dúvida nenhuma. Só que não estamos a perceber nada. Bom, e eu fui confrontado com a seguinte situação. As duas, ou eu continuo nesse estilo e estou marimbando, se os professores, e parte do pressuposto são alunos, são adultos, se não sabem, vão saber. Que, aliás, esta é a filosofia de Bolonha, que responsabiliza uma parte do aluno pela sua aprendizagem, portanto até podia estar dentro do espírito de Bolonha, não é? E justificar isto desta forma, mas eu não vou. Não, o que é que eu fiz? As aulas do primeiro ano têm sido as aulas que me têm dado mais trabalho e que eu tenho preparado, que já não preparava há muito tempo. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que os alunos estão a crescer de semana para semana de uma forma espetacular. Mas porquê? Porque estou a preparar materiais específicos, estou a preparar textos específicos, estou a escolher os extratos dos autores para discutir, etc, 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 etc. Aquela disciplina está-me a dar mais trabalho do que as outras 5 que eu tenho nos outros cursos.
Bom, isto é barato, ninguém sabe disso, porque a minha avaliação de desempenho não vou dar conta disto, os meus colegas não querem saber disto, e esta relação fica entre mim e os alunos, não é? Que são aqueles que nos dão maior gratificação quando nós estamos na situação em que estamos. E, portanto, o que eu estou a dizer é que, infelizmente, os professores não são um monolítico. Os professores são um conjunto, como qualquer conjunto de pessoas, atravessado por contradições ideológicas, políticas, pedagógicas, por biografias, por expectativas, por experiências de vida. Não são um monolítico. Há professores e professores. Não é? Eu só lamento é que todos sejam metidos no mesmo saco e todos sejam vistos da mesma forma. Não é? Ok? Portanto, e por causa de alguns serem maus professores, os outros paguem por isso. Eu gosto de dar este exemplo como um exemplo absurdo, mas que talvez sirva para fins didáticos, como eu costumo dizer. Para fins didáticos gosto de dar exemplos absurdos. Porque é que quando o médico faz um exame do qual depende a nossa vida, vamos dizer que é menos importante do que um exame feito na escola, um exame que o médico faz sozinho no seu consultório, não é? Não há um exame externo para validar o trabalho do médico. Não há, que eu saiba, nenhum exame externo que valide o trabalho de um profissional como um médico. Ou seja, apesar das negligências e das imperícias que existem na medicina, como existem na advocacia, em qualquer outra profissão, não é? Elas não são suficientes para pôr em causa o reconhecimento social por parte do Estado e da sociedade da importância da autonomia do médico decidir. Porquê é que o professor não pode ser profissional assim também? O que é que impede, teoricamente e conceptualmente, de pensarmos um professor com responsabilidade ética, moral, cívica, política, científica, pedagógica, em que não precisemos ter um instrumento de vigilância sobre o professor por causa da desconfiança que existe se o professor ensina ou se não ensina. Se houver um compromisso sério com a educação e uma visão do mundo que leva a isto, o professor não precisa de exames, porque fará sempre muito mais do que os exames exigem. Aliás, os professores que estão empenhados na educação, que estiveram toda a vida, deram sempre muito mais do que aquilo que lhes era pedido. Muito mais. Não é? E muitos deles não pediram em troca nada. Deixaram no anonimato esse esforço que fizeram para ir além daquilo que lhe era exigido. Portanto, eu não questiono a legitimidade dos exames. Volto a dizer, o Estado tem toda a legitimidade para utilizar as formas de avaliação que existem. Só que quando nós estudamos a teoria da avaliação e as metodologias de avaliação, mesmo nos países mais evoluídos, como os países nórdicos, que não têm exames, não é? Que não têm exames, não é? É preciso lembrar isso, não é? Okay? Não há uma relação entre desenvolvimento e exames, porque os Estados Unidos também são desenvolvidos e os exames, desde o Reagan, vieram em força, na Inglaterra vieram em força desde a senhora Margaret Thatcher, etc, etc. Portanto, não são nem sequer uma reinvenção nossa, não é? Nós entramos num ciclo tardiamente daquilo que já nos anos 80 se iniciou nos países centrais. O retorno em força. Foi tão importante isto que na Inglaterra a reforma de 88 exigiu a criação de um currículo nacional. Não existia um currículo nacional na Inglaterra, foi preciso criar um currículo nacional para poder introduzir os exames, como é óbvio, porque senão não era possível. Portanto, falta-nos também um pouco de conhecer as experiências lá fora para saber o que é trazido de uma forma requentada e fora de tempo, não é? E quando nós podíamos ter aproveitado a experiência dos outros, uma senhora, que não é uma senhora qualquer, que foi simplesmente Ministra da Educação ou Secretária de Estado, não tenho a certeza, do Presidente George W. Bush, ok? Da educação do George W. Bush, foi uma defensora acérrima de uma reforma chamada No Child Left Behind. Nenhuma criança deve ficar para trás. Que assenta, sobretudo, nos exames, como prestação de contas, obrigando os professores que não tenham os níveis que são desejados a fazer tudo para isso e as escolas a fazer tudo para melhorar, e se não melhorarem pode chegar ao ponto dos professores serem
mandados embora e as das escolas fecharem. Esta senhora, que foi uma defensora acérrima disto e que é um dos ex-libris das reformas conservadoras, que inclusive o Obama, ao contrário do que seria esperado, continuou este programa, ao contrário do que seria de esperar, não é? Esta senhora chama-se Diana Ravitch. Podem colocar no Google a palavra que vão ver o que... Escreveu um livro sobre a educação americana onde está a dizer a toda a gente que se enganou, que aquilo foi a pior política que podia ter existido, porque aumentou as desigualdades, aumentou a discriminação entre as escolas ficaram mais polarizadas, as pessoas mais polarizadas, as desigualdades aumentaram extraordinariamente e, portanto, não sou eu que sou uma pessoa normal, vulgar, que digo o que digo, não é? Porque vocês têm a gentileza de me convidar para eu poder dizer. Leiam o livro de Diana Ravitch, que foi Ministra da Educação de George Bush, sobre o que é que ela tem a dizer sobre os exames, sobre os rankings das escolas, não é? Sobre o high-stake testing, que é assim que os americanos chamam, os testes de alto impacto, isto é, o teste que pode ter consequências ao ponto de pôr as pessoas nas ruas e fechar as escolas. Portanto, estas questões todas têm a ver com aquilo que eu digo, que é a defesa do professor como profissional. Um professor como profissional tem que ter uma consciência ampla, não apenas da didática da sala de aula, mas da relação do que ensina com a escola, com o sistema educativo, com o mundo. Estamos num mundo cada vez mais globalizado. E o que nos estão a tirar é a possibilidade de sermos intelectuais. Trabalhadores intelectuais. Trabalhadores. Um intelectual é um trabalhador. Trabalhador do intelecto. Vende a sua força de trabalho intelectual, enquanto o outro vende a sua força de trabalho física ou manual. Não é? É um trabalhador. Não é? O que nos estão a tirar é a possibilidade de nós trabalharmos, de podermos participar nas decisões, etc, etc. E as pessoas têm nesta crise, paradoxalmente, uma grande oportunidade. Nós não temos dinheiro, não é? Mas temos alguma coisa que podemos fazer. E o que é que nós podemos fazer? Aulas melhores, aulas mais comprometidas, não é? Trabalho de planificação eventualmente diferente, uma relação diferente com as lideranças nas escolas, etc. Há muita coisa para fazer que não exige dinheiro. E isto depende de quê? Depende daquela resposta. De que lado é que estamos? Muito obrigada. Mais alguma questão?